Imagine Deus pedindo a você o seu bem mais precioso, a sua maior alegria, o seu futuro. E não apenas pedindo, mas exigindo um sacrifício que desafia toda a lógica e amor. Essa não é uma história inventada. É a prova de fé de Abraão, uma narrativa que não apenas chocou o mundo antigo, mas que esconde a mais profunda profecia sobre a cruz de Cristo. Você está pronto para desvendar o sacrifício de Isaque? Em um tempo onde a vida era bruta e a fé, muitas vezes, era testada na fornalha da existência, um homem idoso, Abraão, havia recebido a promessa mais extraordinária. Ele seria pai de uma nação, e sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Mas os anos se arrastavam e o filho prometido não vinha. A esperança minguava, a idade avançava, até que, contra toda a expectativa natural, Isaque nasceu. O riso encheu a tenda de Abraão e Sara. Isaque não era apenas um filho, era o milagre, a garantia da promessa, o futuro de tudo o que Deus havia falado. Ele era o herdeiro da aliança, o fruto de uma fé que esperou por décadas. Era o menino dos olhos de seu pai, o centro de um universo que finalmente parecia se alinhar com os planos divinos. Mas então, em um amanhecer que parecia comum, Deus falou, e o que ele pediu ecoou como um trovão, quebrando a paz e a alegria recém-encontradas. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. A mente humana se rebela diante de tal comando. Como o Deus que prometeu vida poderia pedir a morte? Como o Deus que abomina sacrifícios humanos, comuns nas culturas pagãs da época, poderia exigir tal ato de seu servo? A fé de Abraão havia sido forjada em longas caminhadas, em noites de vigília, em momentos de dúvida e em milagres incontestáveis. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para este teste. O que se passava no coração de Abraão, enquanto ele se levantava cedo, sela o jumento e parte com Isaque e 2 servos? O silêncio daquela jornada de 3 dias deve ter sido ensurdecedor. Cada passo, cada respiração, cada olhar para o filho amado, que carregava a lenha para o sacrifício, deve ter sido um tormento indizível. Isaque, inocente, perguntou, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, carregada de uma fé que desafiava a razão, ressoa através dos séculos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Esta não é apenas uma história antiga de obediência, é um drama humano e divino que nos força a questionar os limites da nossa própria fé. É um espelho que nos confronta com a entrega do que nos é mais caro, com a confiança em um Deus que por vezes parece pedir o impossível. A jornada de Abraão ao Monte Moriá não era apenas uma prova pessoal. Era um evento que ecoaria por toda a eternidade, uma sombra profética lançada sobre um futuro distante, preparando o palco para a maior de todas as provisões. O que aconteceria naquele monte? E o que isso revela sobre o plano secreto de Deus para a salvação? A jornada de 3 dias até o Monte Moriá deve ter sido a mais longa e angustiante que Abraão já havia enfrentado. Cada passo do jumento, cada movimento de Isaque ao seu lado era um lembrete vívido da ordem divina que pesava sobre seu coração. O silêncio, talvez quebrado apenas pelo vento ou pelo canto de um pássaro, era preenchido pelo turbilhão de pensamentos e sentimentos. Como o Deus que havia prometido um descendente através de Isaque, o filho do milagre, poderia agora exigir sua vida. A fé de Abraão, no entanto, não era uma fé cega, mas uma fé que havia sido forjada na fornalha da espera, das promessas e dos milagres. Ele havia visto a mão de Deus em cada etapa de sua vida, desde o chamado para deixar sua terra até o nascimento de Isaque em sua velhice. Quando Isaque, com a inocência e a curiosidade de um filho, perguntou, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
A resposta de Abraão não foi um lamento ou uma dúvida, mas uma declaração de fé inabalável. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 7 e 8, Arque. Essa frase não era apenas uma tentativa de acalmar o filho, era a expressão de uma convicção profunda. Abraão, como nos revela Hebreus 11, 17 e 19, cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos, pois a promessa de uma grande descendência dependia da vida do filho. Ele entendia que a fidelidade de Deus era maior que qualquer circunstância, maior até mesmo que a morte. Ao chegarem ao local indicado por Deus, a atmosfera se torna densa, quase palpável. Em um cenário de rochas e vegetação rasteira, Abraão começa a construir o altar. Não há hesitação em seus movimentos, apenas uma obediência solene. Cada pedra colocada, cada pedaço de lenha arrumado, era um ato de entrega. Isaque, agora um jovem, provavelmente forte o suficiente para resistir a um pai idoso, permite-se ser amarrado e colocado sobre o altar. Isso sugere uma confiança profunda no pai e talvez uma compreensão intuitiva da seriedade do momento ou uma obediência filial que ecoa a do próprio Abraão. O contraste com as culturas pagãs da época, que praticavam sacrifícios humanos para apaziguar deuses caprichosos, é gritante. Deus não estava pedindo o sacrifício de Isaque por crueldade, mas para testar a totalidade da fé e obediência de Abraão e para revelar um propósito muito maior. O clímax da narrativa é de tirar o fôlego. Com o altar pronto e Isaque amarrado, Abraão estende a mão e toma o cutelo para imolar seu filho. A imagem é poderosa, quase insuportável. A faca erguida, o pai pronto para o ato mais doloroso de sua vida, o filho esperando. E então, no instante exato, no ponto de não retorno, a voz do anjo do Senhor ecoa dos céus. Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22, 11, 12 Aires. O alívio deve ter sido avassalador. A provisão de Deus se manifesta de forma imediata e milagrosa. Um carneiro, preso pelos chifres num matagal, é encontrado e oferecido como holocausto em lugar de Isaque. Naquele monte, Abraão dá um nome ao lugar que se tornaria um memorial eterno. Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá, ou o Senhor verá. Este nome não é apenas uma lembrança do que Deus fez naquele dia, mas uma promessa do que Ele sempre fará. Deus não apenas provê a saída, mas Ele vê a necessidade antes mesmo que ela se manifeste plenamente e age com soberania e amor. Mas a história do sacrifício de Isaque é muito mais do que um teste de fé e uma demonstração da provisão divina. Ela é uma das mais profundas e claras prefigurações tipológicas de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Isaque, o filho único e amado de Abraão, que carregou a lenha para o seu próprio sacrifício e foi oferecido em um monte, é uma sombra clara de Jesus. Cristo, o Filho unigênito e amado de Deus Pai, carregou sua própria cruz, a lenha de seu sacrifício, até o Monte Calvário, que historicamente se situa muito próximo ou mesmo dentro da região de Moriá. A obediência de Isaque, que se submeteu ao seu pai, ecoa a submissão voluntária de Jesus à vontade do Pai, mesmo diante da morte na cruz. E assim como um carneiro foi provido como substituto para Isaque, Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito e definitivo que tira o pecado do mundo. João 1:29. O Pai não poupou seu próprio Filho, Romanos 8:32, entregando-o por todos nós, cumprindo a promessa que Abraão proferiu. Deus proverá para si o Cordeiro. A dor de Abraão ao oferecer Isaque foi uma pálida imagem da dor de Deus Pai ao entregar seu Filho amado para a salvação da humanidade. A aliança de Deus com Abraão é reafirmada e ampliada após este evento.
Deus jura por si mesmo, prometendo multiplicar a descendência de Abraão como as estrelas do céu e a areia da praia, e que por meio de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22, 17, 18. Esta promessa aponta diretamente para Cristo, o descendente singular de Abraão, através do qual a bênção da salvação alcançaria todos os povos. Gálatas 3,16. O Monte Moriá, o lugar do sacrifício e da provisão, mais tarde se tornaria o local do Templo de Salomão, de 2 Crônicas 3:1, o centro da adoração a Deus e a região onde Jesus seria crucificado. A história de Abraão e Isaque, portanto, não é um conto isolado, mas um elo vital na grande narrativa da redenção divina, apontando inexoravelmente para a cruz e para o Cordeiro de Deus. Esta passagem nos convida a mergulhar na profundidade da fé e da obediência e a contemplar a magnitude da provisão divina. O que significa para nós hoje ter um Isaque em nossas vidas? Aquilo que nos é mais precioso, nosso maior sonho, nossa segurança, nossa esperança. E o que acontece quando Deus nos pede para entregar esse Isaque a Ele? A história do sacrifício de Isaque não é apenas um relato distante de um patriarca antigo. É um espelho poderoso que nos confronta com a profundidade da nossa própria fé e obediência. Ela nos desafia a olhar para dentro e perguntar: o que em nossa vida hoje representa o nosso Isaque? Aquilo que é mais precioso, mais central, mais difícil de abrir mão? Pode ser um sonho de carreira que construímos por anos, um relacionamento que nos define, a segurança financeira que tanto almejamos, o conforto da nossa rotina ou até mesmo a nossa própria reputação e controle. Pense por um momento. Qual é a sua maior alegria, o seu maior investimento emocional, aquilo que você guarda com mais zelo? E se Deus, em sua soberania, pedisse para você entregar isso a Ele? Não necessariamente para destruir, mas para testar a sua confiança, para ver se Ele é, de fato, o Senhor absoluto da sua vida. Para Abraão, Isaque era a promessa viva, a garantia de um futuro. Para nós, pode ser o controle sobre nossos filhos, a esperança de um casamento perfeito, a estabilidade de um emprego ou até mesmo a nossa saúde. A aplicação prática começa quando identificamos esses Isaques em nosso coração. A obediência de Abraão não foi cega, mas radical. Ele havia passado décadas aprendendo a confiar em Deus, mesmo quando a lógica humana falhava. E é essa obediência radical que nos é pedida hoje. Não significa que Deus nos pedirá para fazer algo cruel ou ilógico no sentido literal, mas que Ele nos convida a confiar em seus planos, mesmo quando eles parecem contradizer nossas expectativas ou nos levam a um caminho desconfortável. Por exemplo, quando somos chamados a perdoar alguém que nos feriu profundamente, mesmo quando a justiça humana clama por retribuição. Entregar a mágoa, a raiva, a necessidade de ter razão é um sacrifício. Ou quando somos convidados a abrir mão de um estilo de vida confortável para servir em uma área que exige mais de nós, talvez com menos reconhecimento ou recursos. É como se Deus estivesse nos dizendo: você confia que eu posso cuidar do seu futuro, mesmo que você não veja como. A fé de Abraão se manifestou na ação. Ele se levantou cedo, preparou a jornada e caminhou em direção ao desconhecido, com a certeza de que Deus proveria. Para nós, essa ação pode ser dar o primeiro passo de fé em uma nova direção, mesmo com medo e incerteza. Pode ser entregar um projeto importante nas mãos de Deus, mesmo quando todos os indicadores apontam para o fracasso. Pode ser investir tempo e recursos em um ministério, mesmo quando as finanças estão apertadas, confiando que Deus é o Jeová Jiré, o Senhor que provê. Ele não apenas provê o que precisamos, mas Ele vê a nossa necessidade antes mesmo que ela se torne evidente.
Ele viu o carneiro preso no matagal antes mesmo de Abraão erguer o cutelo. Ele vê as nossas lutas, as nossas dores, as nossas carências e já tem a provisão preparada. Essa história nos ensina sobre o custo do discipulado e o amor sacrificial. O verdadeiro amor a Deus se manifesta na disposição de dar o nosso melhor, não apenas as sobras. Não é sobre o que é fácil, mas sobre o que é valioso. Quando entregamos nosso Isaque, estamos declarando que Deus é mais valioso do que qualquer coisa que possamos possuir ou desejar. Isso se reflete em como administramos nosso tempo, nossos talentos e nossos tesouros. Estamos dispostos a sacrificar horas de lazer para servir ao próximo? Estamos dispostos a usar nossos dons para edificar o reino, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto? Estamos dispostos a ser generosos com nossos recursos, confiando que Deus não nos deixará faltar? E, finalmente, a maior aplicação prática de todas. A história de Isaque nos aponta inexoravelmente para a cruz de Cristo. Se Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho, imagine o amor de Deus Pai, que não poupou seu próprio Filho, Jesus, o Cordeiro perfeito, para nos prover a salvação. Deus não nos pediu para sacrificar nossos filhos, mas Ele sacrificou o seu por nós. Essa verdade deve transformar nossa perspectiva sobre tudo. Cada vez que somos chamados a entregar um Isaque, cada vez que nossa fé é testada, somos lembrados do sacrifício supremo de Cristo. Ele é a nossa provisão final, o resgate para a nossa alma, a garantia de vida eterna. Portanto, que a história do sacrifício de Isaque nos inspire a uma fé inabalável e a uma obediência sem reservas. Que possamos a cada dia entregar a Deus o que nos é mais caro, confiando que Ele é o Jeová Jireh, o Senhor que provê, e que em Cristo Jesus Ele já nos deu a maior de todas as provisões, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que essa verdade nos impulsione a viver uma vida de entrega total, sabendo que nas mãos de Deus, nada que entregamos é perdido, mas transformado e abençoado para um propósito maior.